muito na onda do que a Karine estava falando, que foi incrível a sua fala, que a gente está num momento muito propício para o novo, né? A gente não sabe qual é o novo que vai emergir nessa nova sociedade. O que a gente sabe é que nada vai ser como era antes, o que é bom, porque o que era considerado normal, na verdade, se mostrava uma sociedade muito doente. Então, a gente ter esse momento de rupturas para conseguir desenhar o novo, e esse novo é de dentro para fora e reflete na sociedade, eu acho que é muito propício para a gente trazer a questão da justiça climática. A justiça climática, ela ainda não é um termo, legalmente falando, conceituado entre países, pelo Acordo de Paris, enfim, ele ainda é muito recente. A primeira vez que ele foi citado foi em 1991, por uma legalista americana, e desde então esse termo ele começou a tomar mais corpo, mas principalmente pela sociedade civil. A gente tem visto nos últimos anos pipocarem movimentos sociais com a bandeira bem explícita da justiça climática, principalmente em movimentos indígenas, de mulheres e de jovens. No discurso político, ele ainda é um pouco tímido e na prática a gente vê muito pouco. A justiça climática, ela se faz muito importante porque ela traz muito olhar dos direitos humanos para as ações que a gente traz na pauta climática. Como a gente não tem um padrão ainda, né, do que significa a justiça climática, tem vários conceitos a respeito, várias interpretações. Duas interpretações muito usadas quando a gente fala sobre justiça climática é um pouco o primeiro, que é bem usado, ele olha para um viés mais horizontal, olhando para a comunidade local, como as pessoas ali, elas se adaptam, como elas são resilientes e como elas englobam todos os níveis de vulnerabilidade quando elas precisam se adaptar. Principalmente falando de comunidades mais vulneráveis, que já estão no enfrentamento da crise climática. E um outro aspecto, uma outra interpretação que é muito usada, é a questão da equidade, que é um pouco clichê, a gente escuta falar muito, mas extremamente relevante, que é essa responsabilidade, né, dos países desenvolvidos perante a crise climática. Eles são os responsáveis pelo maior número de emissão, e aqueles países que são os menos responsáveis por causar tudo isso são os que mais sofrem. Então, a justiça climática traz muito essa questão da equidade. De novo, são temas muito abertos assim a interpretações, e pensando em amarrar um pouco isso, a Mary Robinson, que ela é uma referência no mundo e precursora da questão da justiça climática, ela elencou alguns princípios que são muito utilizados pela academia quando a gente vai desenvolver conceitos e até mesmo projetos com o aspecto da justiça climática nele. Então, ela traz alguns princípios onde os principais deles falam sobre respeitar os direitos humanos, o direito que o país tem em se desenvolver, mas numa agenda já de baixo carbono, a questão da equidade, que eu comentei agora há pouco, as decisões no aspecto climático, principalmente no viés da adaptação, ele precisa ser transparente e participativo. Igualdade de gênero é crucial para que a gente tenha os direitos humanos resguardados no desenvolvimento da pauta, mesmo porque as mulheres são aquelas mulheres que também, em situações vulneráveis, são as que mais sofrem as consequências da questão climática, e a educação climática, que ela é utilizada como um poder transformador dentro dessa pauta. Então, a Mary Robinson, ela traz esses pontos, e ela fala que, como ainda não tem um viés, um bolo pronto sobre o que é a justiça climática, se cada um trouxer que seja um aspecto, ou muitos aspectos desses princípios no desenvolvimento de uma política ou de um projeto, a gente já tem um passo dado, mas ainda assim ele não é o principal. Porque a gente precisa que o ciclo ele seja fechado. E quando eu falo que o ciclo precisa ser fechado, é no desenvolvimento daquela política lá no início, ou até mesmo no desenvolvimento de um projeto, a semente dessa política pública, a semente desse projeto, ele precisa trazer os aspectos da justiça climática. A gente precisa começar a desenvolver as ações com a lente da questão climática e também baseado nessa percepção dos direitos humanos. E quando lá no começo desse ciclo todo a gente já se preocupa com esses aspectos, a probabilidade de, na ponta, esse projeto, essa política, ela respeitar os aspectos dos direitos humanos é muito mais plausível.
Infelizmente, isso não acontece. Eu tive na minha tese de mestrado, eu fiquei um tempo em Moçambique analisando um programa de adaptação do governo e meu olhar foi justamente para esse: cadê os direitos humanos? E, não muito surpresa, eu vi que os direitos humanos não estavam em nenhum lugar. Eles se encontravam num viés mais horizontal da comunidade local e como eles convivem entre si. O que é um aprendizado que é muito posto, mas que a gente, enfim, tem que englobar isso com mais força, que o conhecimento está no local. O conhecimento da resiliência, da adaptação, está ali naquelas pessoas que vivem naquela comunidade. Eles sabem o que acontece, como acontece, e as medidas mais efetivas para isso. A gente traz umas ferramentas, a justiça climática traz até uma instrumentalização para que a gente consiga escalonar essas políticas e trazer o aspecto dos direitos humanos para o desenvolvimento do projeto. Eu prezo muito esse viés da justiça climática e eu sei o quão difícil é a gente implementar isso na prática. Mas eu vejo hoje uma oportunidade incrível para isso, porque é o que foi comentado antes, né? A gente está no momento novo, a gente iniciou um processo de transformação, não sabemos quanto tempo isso vai durar, mas a gente sabe que a transformação ela se faz necessária. E dentro disso, o aspecto da sensibilidade, o aspecto mais humano da coisa precisa ser englobado. E a justiça climática, ela traz isso muito forte, que questão climática também é sobre nós. Questão climática também é sobre o aspecto humano, principalmente. Geralmente, quando eu dou as palestras sobre questão climática, justiça climática, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas é quando você pensa em justiça, em mudança do clima, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Normalmente, as respostas são urso polar, degelo, emissão de gases, o que está tudo bem, não é uma resposta errada. Mas o elemento humano, ele não é tão assertivo, ele não é tão imediato quando as pessoas pensam na crise climática. Mas somos nós os responsáveis por tudo que aconteceu até hoje e somos nós os responsáveis por reverter. E se isso não for feito respeitando os direitos básicos, os direitos humanos, a gente não vai ser efetivo e a gente vai repetir o mesmo erro que a gente tem repetido nas últimas décadas. O conceito, né, do não deixar ninguém para trás, ele precisa ser aplicado de uma forma muito mais real. E a gente está no momento para isso. E eu vejo que o caminho são esses gaps, assim, essas rupturas que a gente está vendo acontecer na sociedade, é nessa ruptura que a gente tem a possibilidade de chegar num solo muito mais fértil. E é ali que a gente tem que jogar essa semente, é ali que a gente tem que levar essa narrativa e começar aos poucos colocar e cortar isso. E a gente vai ver que o que vai emergir dessa ruptura vai ser uma estrutura desde do seu DNA, olhando para essas questões dos direitos humanos, onde as necessidades básicas das pessoas são respeitadas. E falar de um projeto de adaptação, falar de uma política pública, sem que isso seja levado em conta, e principalmente seja o core, ela não tem motivo para ser. Então, meu pedido aqui hoje é que a gente comece a incorporar esse olhar da justiça climática para as nossas ações. Sejam elas o setor que você trabalha. Mudança climática, ela é muito interdisciplinar. Então, se você trabalha na engenharia, se você trabalha no jornalismo, se você trabalha no ativismo, se você trabalha, enfim, na arte, seja onde for, sempre cabe levar a pauta climática para dentro. Se você tiver sensibilidade de incorporar a questão climática no seu dia a dia com essa sutileza, de trazer os direitos humanos como a lente principal para aquilo que você vai falar e desenvolver, já é uma ferramenta muito poderosa para a gente começar a ter essa transformação. A demanda ela vai começar a surgir. Eu acredito que muito em breve a gente vai conseguir ter, até internacionalmente falando, já um agreement entre os países, enfim, para o Acordo de Paris de uma forma um pouco mais condensada. O próprio Acordo de Paris, ele traz num preâmbulo só, em um parágrafo, muito basicamente, falando que para que a gente proteja a Mãe Terra e mantenha sua integridade, alguns preceitos da justiça climática precisam ser aplicados. Mas não tem um desenrolar disso. E assim, 1991 foi ontem, sabe? Ainda mais um tema que ele é tão difuso por trazer a questão de justiça no meio, então algumas instituições e organizações elas ficam ressabiadas.
não é um caminho tão simples, porém ele se faz necessário e a gente está num momento muito, muito oportuno para isso. E eu tento trazer sempre as falas assim para um viés mais propositivo, porque o falar de clima, justiça climática, para muitos parece ser algo intangível, mas na verdade não é. A gente consegue trazer para o nosso dia a dia, seja disseminando conhecimento com as pessoas à sua volta. Muitos ainda não ouviram falar sobre a questão climática, algumas identificam, mas até não sabiam o que era aquilo, até mesmo na forma como você age com você. Eu concordo muito com o que a Karine disse, que a gente está nesse momento de transformação e a gente não precisa sofrer para isso. E pensando na questão da justiça climática, quando a gente pensar, quando você tiver raiva de uma situação, aceita a raiva, tá tudo bem sentir raiva, faz parte do processo, mas transforme ela em algo propositivo e transforme ela em uma saída de emergência. É o que falam, né? Quando a gente está em pânico, o pânico por si só, ele não é saudável, ele é destrutivo, mas quando a gente entra em pânico, mas tem a clareza de tentar encontrar uma saída de emergência, a gente acaba deixando fluir o sentimento e a gente permite que novas criações aconteçam. E eu acho que nesse momento, principalmente, que a gente está enfrentando, isso é o desafio. Nós, como indivíduos, como que a gente consegue absorver esses preceitos da justiça climática para o meu dia a dia, eu me respeitando, eu absorvendo, entendendo aquilo que eu quero trazer para dentro, né? A gente se alimenta muito dos conteúdos, mas o que eu quero aqui para dentro, num viés de autorrespeito, para que a gente entenda esses sentimentos e dentro dessa agenda toda, que é conflitante e que não vai ser um percurso fácil, porém, ele pode sim ser um percurso que todos nós vamos e já estamos enfrentando para que a gente consiga trazer esse novo que está emergindo. E se a justiça climática que for embasada em qualquer ação que vocês definirem fazer, do micro para o macro, a garantia de que o direito das pessoas à sua volta, inclusive o seu direito, seja respeitado, é muito maior. Então, eu encerro aqui para trazer o líder para o bate-papo também, para a gente discutir um pouquinho mais essa questão da justiça climática. E eu não sei se tem a possibilidade de dúvidas, enfim, para a gente finalizar esses minutos batendo um papo. Muito bom, Flavinha. Curti a sua apresentação. Sei que você está trabalhando com esse tema já há um tempo. Primeiro, eu queria agradecer a Renata pelo convite. Todo mundo que está participando aí online até agora, né? Que eu sei que essa hora é uma hora difícil de ter público, mas é bem interessante essa discussão. E eu fico, assim, eu fiz um vídeo, né? O vídeo está disponível no Facebook do Climate sobre as principais políticas climáticas, ambientais, na verdade, que deram respaldo justamente para a implementação dos compromissos climáticos. E fazendo uma análise nessa legislação, de fato, a gente não percebe, né, a existência de nada em relação a preocupação com essas populações mais vulneráveis ou com o próprio direitos humanos. E aí eu acho que é isso que você falou, né? É trazer esse olhar para a implementação das políticas. Eu acho que é interessante que o poder público também possa fazer isso. E aí você fechou falando um pouco do micro, né? A gente ter esse olhar em cada projeto, em cada ação que a gente esteja fazendo para enfrentar a crise climática. E aí eu queria, assim, sua opinião, assim, já que estamos no bate-papo, como é que você acha, como é que você entende que a gente pode, de fato, implementar isso nas políticas mesmo, né? Como a gente conseguiria aplicar isso na prática, tendo em vista, né, todas as dificuldades que a gente já enfrenta, né, com o atual governo, mas eu não estou falando aqui só de governo, né? Estou falando aqui de uma política de Estado mesmo que possa vir né, depois que esse governo acabar e tal. Como é que você acha isso? Porque a própria Política Nacional de Mudança do Clima, ela traz, né, a questão da adaptação, e a adaptação ela tem que considerar as populações vulneráveis. E aí, pelo que você disse, que o estudo que você fez do plano de adaptação não considerou isso, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso, assim, como é que você vê isso?
Sim. Eu vejo que a gente está num movimento devagar, mas positivo para essa agenda. Nos últimos anos, principalmente ano passado, né, a nível municipal, os municípios, muitos no Brasil, começaram a entender que eles podem sim absorver a agenda climática para eles. Está acontecendo um movimento entre os estados agora no Brasil para que eles também liderem um pouco, muito mais do que o governo federal, a questão da agenda climática. Eu vejo que o movimento para que políticas públicas comecem a olhar para esse caminho está acontecendo. Mas governança climática ainda é uma coisa muito nova. Enfim, a estrutura, né, do Brasil e até mesmo de outros países, elas ainda não estão acostumadas a desenvolver a agenda com o olhar da questão climática. Covid é uma marola perto da crise climática que está por vir. Então, e é muito sério. E os municípios agora, os estados, enfim, governos do mundo, eles estão entendendo um pouco mais a relevância disso. Mesmo que a gente tenha a COP já há muitos anos, mas o empoderamento nos outros níveis de governo, eles estão acontecendo agora, é muito recente. O primeiro passo é entender a lógica da governança climática para que ela seja instituída dentro do setor público. Uma vez isso acontecendo, trazer os aspectos da justiça climática se faz muito mais fácil. Porque falar sobre justiça climática para pessoas dos projetos e tudo mais assusta um pouco. Porque é isso, justiça, então, o que isso significa? O que eu tenho que dar e receber? O que eu vou perder e ganhar? Cai numa mentalidade ainda um pouco arcaica sobre essa relação. Mas não é. A justiça climática é realmente trazer o aspecto dos direitos humanos para dentro disso. Então, eu vejo que está tendo um movimento, devagar ainda, mas ele tem muita chance de acontecer. E é isso, é encontrar os gaps. A gente nunca vai ter as condições perfeitas de temperatura e pressão para desenvolver. Mas uma vez que os gaps vão surgindo, é ali que a gente tem que começar a jogar aquela semente, ou implementar uma política pública, ou levar essa pauta para dentro da política, e por aí vai. Esse movimento ele é muito importante. E isso acaba refletindo até mesmo nos projetos. O setor privado, até mesmo o terceiro setor, no desenvolvimento de projetos na pauta climática, eles precisam começar a incorporar a questão da justiça climática desde a sua iniciação. O que, para organizações que já atuam na pauta, a gente imagina que vai ser simples, mas não é, porque a gente está acostumada com uma lógica diferente de olhar as coisas. Então, é desafiador, mas eu tendo a ser muito otimista. Então, o meu lado otimista, ele mostra as oportunidades que estão aí na nossa frente para a gente conseguir desenvolver essa agenda e implementar. E a gente está no caminho para isso. Talvez não na velocidade que a gente queira, pelo menos a gente, né, que trabalha com a pauta, mas isso está caminhando para acontecer. Legal. E essa questão da governança climática, ela é, assim, é super relevante, né? Eu até mencionei sobre isso na minha fala, que é importante, porque justamente, né, o tema de clima ele é muito mais amplo do que está vinculado a sendo uma parte dentro do Ministério do Meio Ambiente. Então, eu acho que é importante essa discussão, né? A gente começar a debater de como aplicar, de como, de fato, ter uma governança completa do tema, em que vários setores estejam falando dele, né? Para a gente conseguir enfim, o melhor resultado possível para isso, né? Enquanto a gente não tiver, enquanto o clima continuar sendo visto como coisa de ambientalismo, abraçador de árvore e tudo mais, acho que a gente, assim, tende a ainda ser um caminho difícil, né? E eu acho que o enfrentamento da crise hoje, ela mostra o quanto é importante a cooperação, né, dos estados, a cooperação internacional, né, os países terem confiança uns nos outros, né? E isso é uma coisa que a gente vê que hoje está cada vez mais complicada, porque os países estão olhando para dentro, cada um para si, né? E isso gera um agravamento dessa crise, né? E aí eu acho que, já que estamos falando de justiça climática, tem essa distinção, né, de quem são os afetados, né? Você estava mencionando que a mudança do clima ele afeta os mais vulneráveis, enquanto que a Covid, por exemplo, afeta a todos, né?
Então, o quanto a gente tem a aprender também, né, no enfrentamento dessa crise com o que a gente pode melhorar até para enfrentar essa crise, né? E eu vejo até que o Covid, ele atinge a todos a curto prazo, é muito rápido, ele é horizontal, ele não tem o controle. A mudança do clima, ela começa afetando os mais vulneráveis, mas no final do dia ela vai afetar todos. É questão de tempo, entendeu? A gente demora um pouco mais. E é por isso que é tão difícil tangibilizar a questão da mudança climática para as pessoas, porque a curto prazo elas não estão vendo o perigo chegar. A curto prazo está tudo bem, a curto prazo tem água, a curto prazo tem comida, etc. Mas eu sou dessa teoria que se já está faltando água na torneira de uma pessoa, está faltando água na torneira de todos. É questão de tempo. Mas como a crise climática ela demora um pouco mais para chegar, é muito mais difícil passar essa narrativa para as pessoas. E sim, os mais vulneráveis, assim, a gente tem um caso muito sério aqui no Brasil, que é na Enseada da Baleia, por exemplo, onde é uma comunidade, vive lá, se não me engano, uns quase 150, 170 anos, e eles estão num processo de migração climática muito sério. E parte da comunidade já foi transferida para um outro lugar, o rio e o mar, eles se juntaram, tinha uma faixa de terra que era onde eles moravam, que não existe mais. Poder Público, Ministério Público, Defensoria, eles não recebem a ajuda que precisam e são pessoas extremamente vulneráveis. E principalmente as mulheres que acabam liderando todo esse movimento dentro da comunidade. A gente não precisa ir muito longe para falar quem são os vulneráveis. Aqui no Brasil a gente tem muitos casos. E obviamente, quando a gente fala até do litoral, Recife, por exemplo, a 16ª cidade mais vulnerável do mundo. E ela tem muitos morros, então toda essa questão como afeta as pessoas que moram, né, mais afastadas assim nessas comunidades e como a questão das chuvas, de ventos já tem afetado o dia a dia da vida delas e como o poder público de novo não está preparado para receber isso. A gente vê pelo Covid, mas sabendo que essa crise já está batendo na porta, sabendo o próprio Covid, a correlação mostra que os lugares mais poluídos do mundo são aqueles com maior incidência do Covid. Então tá tudo muito interligado. O primeiro aviso chegou e é o momento de uma ação muito mais conjunta e o que você falou, Lívia, é crucial, que é essa questão da confiança. A crise climática, ela é interdisciplinar, ela não é feita só com uma secretaria, uma pessoa. A gente precisa de muitas cabeças junto, de muitas expertises para que a gente consiga desenvolver um processo da forma mais efetiva possível. Mas a questão da confiança é isso, é o que eu vejo desse novo emergindo. A política, ela tem que ser feita de uma forma diferente no desenvolver. E a pauta climática, ela vai ser a base disso. E a gente tem que entender, e hoje eu acho que a gente consegue ter uma percepção maior, né, o mundo como um todo, que estamos conectados. E entendendo que estamos conectados, ninguém ganha, ninguém perde. Se a gente conseguir manter todo mundo num pé de igualdade. É a premissa do direito, né, de tratar desigualmente os desiguais, mas assim, dentro dessa premissa, desse pé de igualdade, para que os países confiem entre si, os governos confiem entre si, para que a pauta ela seja desenvolvida, porque ela é local, ao mesmo tempo que ela é global. E isso é muito rico da questão climática também. Parece utópico falar isso, ainda mais nos dias de hoje, mas, de novo, é um olhar otimista e eu vejo que é um caminho para onde a gente precisa caminhar, entendeu? É onde a gente precisa criar. Mas eu vejo nisso também uma certa dificuldade pela própria percepção do que é os efeitos da crise climática, né? Você falou, por exemplo, dessas comunidades, enfim, que estão em Recife, né? Nessa outra comunidade que você mencionou, se já há uma percepção de que isso são os efeitos da mudança do clima. Então, acho que torna ainda mais difícil você fazer a população entender que a população, os governos, né, a política, o poder público entender que aquilo ali como você falou, né, tem efeitos locais e globais ao mesmo tempo. Né? Isso está acontecendo no mundo inteiro de uma forma muito mais acentuada. Então, também tem isso, né? Como é que está sendo essa percepção do que é o efeito da mudança do clima, né? Sei também.
as pessoas, elas têm uma percepção. É difícil, né? Elas têm uma percepção, principalmente nessas áreas mais vulneráveis que você vai, mas às vezes elas não linkam com o nome que é a mudança do clima. Mas elas estão acostumadas com aquele dia a dia, elas entendem que a Terra está mudando, que o vento é diferente, elas sentem, elas sabem, elas vivem ali. Então, é fazer essa correlação. E onde a educação tem um link fundamental no desenrolar dessa agenda.